Estados Unidos, o caso Jeffrey Epstein, o bilionário que foi preso por tráfico sexual de menores, tem provocado muita dor de cabeça na Casa Branca. Procuradores do Departamento de Justiça interrogaram hoje a ex-companheira dele, considerada a fiel detentora dos segredos do magnata. Wall Street Journal revelou ontem que Donald Trump, que era amigo de Epstein, faria parte dos arquivos secretos deste escândalo. A Casa Branca nega e tenta a todo custo blindar o presidente da República. Eu vou conversar agora com a Candice Carvalho. A Candice está em Nova York, a Candice acompanha esse caso todo. Candice, bom fim de tarde, boa noite aí para você, bem-vinda. Te pergunto, agora que estão desenterrando de novo esse escândalo todo, o que é que essa ex-companheira teria a dizer que poderia deixar o presidente dos Estados Unidos numa situação delicada? Bem-vinda, Candice. Obrigada, Trali. Prazer estar aqui. Boa noite a todos. Ela tem muito a dizer, Trali. Ela é a única pessoa que sabe de tudo, de todos os detalhes, referentes aos crimes, simplesmente porque ela era uma das mentes por trás da rede de tráfico sexual, claro, junto com Jeffrey Epstein, que era o maior beneficiário. Só que o Epstein ele foi encontrado morto na prisão em 2019, então sobrou a Ghislaine Maxwell. E Trump tem medo que ela possa, claro, dizer algo que o comprometa, porque não é segredo que Trump convivia em algum nível com Epstein entre os anos 1990 e 2000. Vocês estão vendo imagens dos dois juntos aí na tela. A gente não sabe o que saiu dessa conversa hoje com autoridades do Departamento de Justiça do Wall Street Journal, que revelou que o nome dele aparece nos arquivos. Aparecer nos arquivos não significa que ele seja um criminoso, porém pode revelar muito sobre a intimidade de Trump com Epstein, que tipo de relação eles tinham, e pode ter ali, claro, indícios de que Trump estava envolvido nos crimes e participando ali daquela rede. Mas isso são só possibilidades, assim, a gente não vai dar esse segundo passo aqui, dizendo que ela não é uma pessoa confiável. Quer dizer, o que tudo indica, a Ghislaine não estaria preocupada em contribuir para que a justiça seja feita. Até hoje ela não demonstrou, não existe registro nenhum de que ela tenha demonstrado um remorso em relação a tudo que ela e Epstein fizeram. Então, com base nesses fatos, talvez ela fosse mesmo capaz de fazer um acordo de silêncio com o governo americano. O que as pessoas querem saber, tanto aliados quanto rivais de Donald Trump, muitos integrantes do movimento MAGA, um movimento de direita radical criado por Trump, o que muita gente quer saber, e eu vou abrir um parênteses aqui, tem sido destaque aqui nos Estados Unidos o fato de integrantes da base eleitoral de Trump estarem pressionando e criticando o presidente americano por conta dos arquivos do caso. Eles querem que os arquivos sejam liberados e querem saber em que contexto o nome de Trump aparece nesses arquivos. Muito bem, Candice, muito obrigado aqui pela sua participação, até por essa pressão toda, O Congresso americano, a Câmara dos Deputados, teve que antecipar o recesso por conta da ameaça de uma maioria de deputados votar de forma favorável à abertura imediata desses arquivos, ou seja, numa decisão contrária ao que deseja o presidente norte-americano. Tamanha pressão que está havendo hoje nos Estados Unidos em relação a esse tema tão delicado. Obrigado, Candice. Vou até explorar um pouco mais isso aqui com o Marcelo Lins. Marcelo está no estúdio da Globo News no Rio de Janeiro. Marcelo, traz para a gente, por favor, uma avaliação do impacto que isso está tendo na vida política do Donald Trump. E por que esse assunto do Epstein está deixando o presidente norte-americano, de fato, muito preocupado, e isso até dentro da sua própria base trumpista e dentro até mesmo dos seus apoiadores mais ferrenhos do movimento MAGA, de tornar a América grande de novo. O que é que está pegando em relação a esse caso que tem deixado o presidente dos Estados Unidos nas cordas, digamos assim?
Trali, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Edição das 6. Acho que na sua pergunta você já dá um indício do que está pegando. O que está pegando é que, pela primeira vez, a gente está vendo um racha num movimento que parecia monolítico no apoio a Donald Trump. Esse movimento que quer a reconstrução de uns Estados Unidos de sonhos, que talvez nunca tenha existido, mas que ele jura que já existiu e que ele vai fazer o país ser daquele jeito de novo. Esse movimento não é conhecido por questionar decisões de Donald Trump, não é conhecido por colocar em dúvidas versões de Donald Trump. Ele foi se constituindo ao mesmo tempo que Donald Trump assumiu o controle total e absoluto do Partido Republicano, onde ele não tem praticamente críticos, é uma minoria ínfima. No MAGA, então, isso é menor ainda. O problema é que, especificamente no caso Epstein, essa história de uma rede de prostituição ou de exploração sexual de menores, melhor dizendo, ela entrou no meio de uma teoria da conspiração que dizia que havia gente da elite dos Estados Unidos, econômica, cultural e política, envolvida com essas práticas, inclusive gente do Partido Democrata. Vocês vão lembrar, lá atrás falava-se que Hillary Clinton, diziam os adeptos dessas teorias, quando ainda se falava naquele QAnon e tudo mais, que a Hillary Clinton teria feito parte de uma rede de tráfico de menores para exploração sexual e tudo mais. Por isso, as promessas feitas ao longo da campanha de que todos os arquivos Epstein do caso, do escândalo, seriam revelados. No entanto, depois de voltar à Casa Branca, Donald Trump vai dando sinais que ele não quer revelar nada disso. E aí eu sei que ditos populares, adágios, são às vezes muletas do jornalismo, mas dessa vez acho que não dá como para fugir. Quem não deve, não teme. E Donald Trump tem dado nos últimos dias todos os indícios de que teme alguma coisa muito desagradável se essa lista do Epstein, se os arquivos do Epstein vierem à tona. Porque senão, por que fazer com que a liderança do Partido Republicano na Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados dele, trabalhasse para antecipar o recesso parlamentar, evitando assim a votação de uma medida que obrigaria a abertura dos arquivos? Por que tentar manobras diversionistas em cima daquelas histórias de mudança de nome de time de futebol americano, time de beisebol, enquanto o país discute o caso Epstein? Por que ainda abrir um processo contra Barack Obama agora, a essa altura do campeonato, enquanto os Estados Unidos estão vidrados com a novela do caso Epstein? Por que, enfim, não falar aquilo que prometeram falar durante a campanha? Não apenas Trump, mas a Pam Bondi, o chefe do FBI também, os serviços de informação americanos que disseram que revelariam tudo. Parece que tem gente temendo muito. Então a melhor forma de esclarecer tudo seria, de fato, revelar tudo. Mas parece que isso Donald Trump não quer de jeito nenhum, Trali.